Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um momento da palavra. Hoje a gente vai falar sobre o auto perdão e vai meditar na palavra de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e o 9. E a palavra do Senhor diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém e aleluia. Falar de pecado às vezes é algo fácil, mas cumprir esse ato de perdoar, às vezes é algo difícil. Às vezes se torna algo difícil perdoar o irmão, às vezes se torna algo difícil perdoar a nós mesmos. Mas hoje eu não quero falar sobre perdoar o irmão, e sim perdoar nós mesmos. Porque muitas das vezes nós ficamos nos crucificando de coisas do passado, revivendo, remexendo em coisas que já é passado. A própria palavra já diz passado. Não é para se viver mais, é para deixar lá atrás onde ficou. E falar de erros, quem aqui nunca errou? Todos nós erramos e erramos constantemente, porque somos carne, somos humanos. Então sempre vamos errar, porque perfeito é só o Senhor Jesus. E quando a gente se trata de falar em perdão, de nos perdoar, quando a gente não consegue liberar o perdão para nós mesmos, é como se a gente amarrasse uma corda na nossa cintura e na ponta dessa corda a gente colocasse uma âncora e jogasse no fundo do mar. Ali a gente iria andar sobre o navio até aquele local onde a corda iria. E quando chegasse ao final deste local, que essa corda não iria mais, porque ela não iria se esticar, a gente iria ficar parado ou iria retroceder. Isso é quando a gente está preso ao passado. A gente vive isso. Ou a gente para naquilo e fica remoendo, ou muitas das vezes a gente retrocede. Aquilo que já não é mais para ser vivido. Ou seja, ficamos acorrentados, presos a uma situação por não sabermos nos perdoar. Ficamos presos no passado. E muitas das vezes isso influencia no nosso presente. Não deixa que a gente tenha um presente bom, não deixa que a gente planeje um futuro melhor. Você não precisa optar em ficar preso nesse passado. Aprenda a se perdoar. O perdão, ele é um ato de prática. Você tem que escolher se perdoar. Escolher perdoar o próximo. Isso vai te causar um bem físico, um bem-estar físico, um bem-estar mental, espiritual, emocional, em várias áreas de nossa vida. Em relacionamentos. Quantas vezes ficamos presos, culpando de coisas que já passaram. E muitas coisas do passado não dá pra gente voltar atrás e consertar. Então a gente não tem que ficar preso e se culpando. O Senhor, ele já foi crucificado em nosso lugar. Eu quero te falar nessa noite que o Senhor, ele está aqui falando com você. Se perdoe. Que eu já fui crucificado e te perdoei. É só você agora fazer o certo. O que vai determinar isso é as suas atitudes. Há uma diferença em se te culpa. Você se sentir culpa é quando você erra e fala, nossa, eu errei. E você corrige o seu erro. Há uma diferença em sentir culpa e ser culpado. Sinta culpa, mas não seja culpado. Porque sentir culpa é eu falar, eu errei, eu preciso mudar, é eu consertar e não repetir de novo aquilo que eu fiz. Ser culpado é determinar uma sentença para nós. É ficar remoendo, voltando ao passado, nos cobrando de coisas que às vezes lá não tem mais conserto, porque já está no passado. Mas há como você fazer um presente diferente. E é disso que a gente está falando hoje. E é por isso que é importante o se perdoar. E a palavra aqui vem falando que se a gente confessar os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nos purificar de toda injustiça. O Senhor fala. Nós pecamos sim. Se falarmos que nós não pecamos, já estamos como se pecando de falar isso, porque não somos perfeitos, somos carne. Mas a gente precisa se perdoar. O que é se perdoar? É eu reconhecer o meu erro. É eu confessar para o Senhor o meu erro. É eu não ficar me cobrando mais aquelas coisas que muitas pessoas nos julgam, ficam cobrando, porque o homem ele consegue ver seu erro, ele consegue ver seu pecado, mas o Senhor fala contigo nesse dia de hoje que ele vê você. Ele não está olhando para o que você fez, para o que você está fazendo. Ele quer olhar para o que você vai fazer da agora para frente. O homem pode ver o seu erro, mas o Senhor, ele vê a sua identidade. Talvez no passado você infringiu os seus valores, violou os seus valores, seus princípios, magoaram pessoas que hoje às vezes nem estão aqui mais para você pedir perdão. Talvez você se machucou através das suas atitudes. E talvez por causa disso vieram muitos julgamentos. E o homem, às vezes, ele consegue ver só aquilo que você fez de errado. Mas Deus não é assim, ele vê a sua identidade, ele vê dentro de você, ele vê o seu arrependimento. Aquela bagagem pesada que você carregava do passado, o Senhor já carregou sobre a cruz. Você não precisa mais ficar carregando esse fardo. Se livre dessa condenação que você mesmo pôs sobre você. O Senhor fala, confesse a mim, se arrependa, faça diferente.
Olhe para você nesse dia, olhe dentro de você. Se arrependa, confesse a Deus. Faça tudo diferente, de formas diferentes. Porque Jesus, ele está de braços abertos para te abraçar, para te receber. É uma palavra que poderia ser muito ampla, porque é muitas coisas a se falar quando se trata de auto-perdão. O poder da cura da alma. A gente tem que aprender a nos perdoar, a parar de nos culpar. Quando nos culpamos demais, a gente se torna pessoas deficientes, porque a deficiente nos impossibilita de viver algo melhor. Não se prive a isso, não se agarre a isso, se agarre a um Deus que te fala nesse dia de hoje. Eu sou fiel e justo para te perdoar. Então o Senhor está falando, eu já te perdoei. Eu já perdoei os seus pecados, eu já perdoei as suas falhas. Ei, o Senhor está falando assim, eu não te chamei para ser super-herói, eu não te chamei para ser uma mulher maravilha, eu não te chamei para ser sobrenatural, eu te chamei para ser humano. E viver a minha vontade. E viver a minha vontade. Tu és a semelhança do Senhor. Então largue, pare de se condenar, o Senhor fala. Pare de se condenar. Largue tudo para trás. Largue seu passado para trás. Viva o seu presente agora, neste momento com Deus. Porque Deus, ele já viu nossas falhas, mas ele também viu a nossa identidade. O Senhor, ele te conhece, ele fala, levanta a sua cabeça, bata a sandália e viva. Viva sem culpa. Porque você já está perdoado. Se você arrependeu e confessou o Senhor, ele já te perdoou. Amém? Então vamos orar. Eu quero que você reflita muito essa palavra em sua casa depois. Abra aí, faça o seu momento com Deus e reflita. O Senhor irá falar com você mais ainda. Que é igual eu falei, o tempo aqui é pouco para falar quantas coisas amplas que a gente podia entrar nessa palavra. Mas eu irei fazer outros vídeos falando sobre isso. E assim, reflita sobre isso. Reflita, se perdoe. Se perdoar é se amar. Se ame, se ame. Vou orar por você neste momento. Pai querido e Pai amado, quantas das vezes nós nos culpamos, Senhor, nos condenamos, Pai, por coisas do passado, Senhor, e sofremos, Senhor, angústias, Papai. Pessoas às vezes nos julgam, Senhor, e nós tentamos alimentar as expectativas das pessoas e erramos cada vez mais por isso. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos libertar desta culpa. Senhor, eu escolho me perdoar, Senhor. Esses que escutam o Senhor nesse dia, escolhem se perdoar também, Pai. Então nos perdoe, Senhor. Nos purifica, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar cada um. Que toda mágoa, toda angústia, tudo aquilo do passado, que nesse dia de hoje seja quebrado. Reescreva as histórias, Papai. Que pessoas que estavam, Senhor, presas no passado, possam viver livremente, Senhor, esse presente, Papai. E que seja um presente diferente, Pai. Eu entrego a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que é uma dica pro dia de hoje. Vá à frente do espelho. Olhe para você e diga assim, eu te perdoo. Diga para você assim, eu me perdoo, porque Jesus me ama. Porque Jesus já me perdoou. E eu vou fazer de mim uma mulher, um homem diferente, semelhando em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Fico com essa palavra abençoada, em nome de Jesus.